Prezados irmãos, prezadas irmãs, um dos assuntos mais intrigantes entre todas as religiões é a vida após a morte. O que acontece com cada um de nós depois que nós morremos? O que acontece a cada um de nós depois que o nosso corpo para de exercer as suas funções naturais? Como é a vida depois da morte? Na época de Jesus, esta questão também era muito popular, era muito famosa, e dois grupos de judeus, os saduceus e os fariseus, discutiam entre si sobre esta questão. Como nós temos hoje no cristianismo várias diferentes doutrinas, entre os judeus não era diferente, haviam saduceus, haviam judeus, haviam diferentes grupos. Os saduceus, por exemplo, diziam que não havia vida depois da morte. As pessoas que faleciam, dormiam, e assim que o corpo parava de exercer as suas funções, estas pessoas deixavam de existir. Porém, os judeus diziam que a vida continuava, que o ser humano, ele pode viver e ele continua vivendo depois da morte. Então os saduceus, para defender a sua doutrina, talvez até querendo colocar uma armadilha para Jesus, colocaram a seguinte questão: um homem casou-se, ele tinha sua esposa, de repente a esposa faleceu, e para aquela mulher não ficar sozinha, um dos irmãos daquele homem, o mais velho, casou-se com a mesma mulher, e de repente ele faleceu. Então outro irmão casou com a viúva, e os 7 irmãos casaram-se com aquela viúva porque ela não deveria ficar sozinha. E de repente os 7 irmãos falecidos encontraram-se com aquela mulher que também estava falecida, com aquela mulher que por fim encontrou-se com Deus. De quem aquela mulher seria esposa? Haviam 7 homens, os 7 tinham se casado corretamente com ela, algo que é permitido pela religião, pela igreja. Quando uma pessoa fica viúva, ela pode se casar novamente. De quem esta mulher será esposa? O que nós pensamos da vida após a morte, existe uma parte da teologia, existe um ensinamento da igreja que está nos novíssimos, ou aquilo que a igreja chama de escatologia, que é a reflexão depois da morte, que diz que depois da nossa morte existem 2 realidades que podem acontecer com cada um de nós. Depois da nossa morte nós temos um encontro pessoal com Deus, e é decidido o que acontecerá com o nosso futuro, com a nossa vida eterna. Então o nosso destino eterno é decidido imediatamente no momento da nossa morte. Algumas pessoas viverão para a vida eterna juntas com Deus, outras pessoas viverão para a vida eterna afastadas de Deus, no estado que nós chamamos de inferno. Naturalmente, aquelas pessoas que viverão juntas de Deus, existem algumas pessoas que não estão totalmente purificadas, que vão para o purgatório, outras pessoas que já estão prontas, que viverão para sempre juntas com Deus, desde o momento da morte. Porém, a igreja diz que a ressurreição, o encontro do nosso corpo e da nossa alma, como nós temos aqui na terra, acontecerá no momento da segunda vinda de Cristo. Um dia Cristo voltará, e no momento que Cristo voltar, nós teremos o nosso corpo e a nossa alma unidos em um estado glorioso, e assim nós viveremos para sempre juntos com Deus. Existem cristãos que naturalmente têm dúvidas sobre a morte. Por exemplo, talvez há umas 2 semanas atrás, o padre estava divulgando nosso retiro da comunidade de língua portuguesa. No próximo fim de semana nós teremos um retiro. O retiro será em Coloane. E uma pessoa me disse assim: padre, eu não posso ir num retiro porque eu não me sinto muito à vontade na casa lá de Coloane, na casa que nós teremos o retiro. Naturalmente o padre precisa respeitar as pessoas, mas conversando com ela, eu achei interessante o motivo que ela não se sentia à vontade. Ela disse: padre, eu não vou para o retiro porque naquela casa existem fantasmas, e eu morro de medo de fantasma. Padre, como que eu vou numa casa onde existem fantasmas? Eu não me sinto à vontade.
Naturalmente as pessoas podem ter esta questão, alguns amigos me perguntam, padre, como que a igreja lida com fantasmas? Como que a igreja, por exemplo, lida com o exorcismo, com possessão diabólica? Isto é possível? Isto é uma realidade? Então no momento da nossa morte, nós somos uma pessoa integrada, nós temos corpo e nós temos alma. O que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo vai desfalecer, o nosso corpo vai se decompor, é algo natural. Porém, o que vai acontecer com a nossa alma? Aquilo que eu estava dizendo há pouco tempo atrás. A alma não vai ficar pairando em algum lugar. A alma não vai ficar perdida, esperando alguém ou tentando voltar para a terra para se encontrar com um amigo, com uma amiga, com um familiar. A alma tem um destino eterno, ou junta de Deus ou afastada de Deus. Por isso, alguém pode até ajoelhar e assim dizer, padre, eu juro de pé junto que eu vi um fantasma, eu juro de pé junto que eu vi uma assombração, algo muito estranho. Mas racionalmente, e segundo o ensinamento da igreja, isso não acontece. Não acontece por quê? Porque a alma ou ela está com Deus, no estado do purgatório, que é um momento de purificação, um estado de purificação, ou no céu, ou a alma já está condenada, ela está no inferno. Então a alma não vai vir para a terra para assustar uma pessoa, para deixar uma pessoa mais tranquila ou mais feliz. Existem várias explicações para estas visualizações que nós temos, porém a alma do ser humano no momento da morte, ela já se encontra com Deus, ela já tem o seu destino final. O que nós podemos fazer pelas pessoas falecidas? O que nós podemos fazer pelas pessoas que já morreram e nós amamos? No último domingo nós tivemos a missa da catequese, que foi aqui no colégio ao lado, e o padre refletia com os pais, com os catequistas e com as crianças. Nós acreditamos que a igreja, que é una, ela se encontra em 3 estados diferentes. A igreja está na terra, que nós chamamos de igreja militante. A igreja ela está no purgatório, que nós chamamos de igreja padecente. E a igreja também está no céu, que nós chamamos de igreja triunfante. A igreja que está na terra, que é no estado que nós estamos, nós podemos receber graças da igreja triunfante que está no céu. E nós podemos oferecer as nossas orações e o nosso trabalho para a igreja que está padecente, para a igreja que está no purgatório. E nós podemos oferecer para as pessoas da igreja militante, aquelas que estão no nosso meio. Quem é da igreja militante, aquelas pessoas que estão no purgatório, podem receber a oração de cada um de nós e pode receber a oração daqueles que estão no céu. E aqueles que são da igreja triunfante, aqueles que já estão com Deus, apenas podem oferecer oração a cada um de nós. Nós acreditamos na ressurreição e existe uma vida interligada, existe comunicação entre aqueles que já faleceram e cada um de nós que estamos aqui na terra. Por isso as nossas orações seguramente podem ser ouvidas e atendidas por Deus. Padre, porém o Evangelho nos lança esta questão: de quem será este marido? Depois da nossa morte, a doutrina da igreja, o centro da nossa vida será Deus. Depois da morte não existe mais gestação, as mulheres não vão ficar grávidas. Depois da morte não existe esse relacionamento como nós temos de pai, de filho. Nós vamos reconhecer quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem são os nossos irmãos. Mas o centro da nossa vida, da nossa adoração, do nosso respeito, do nosso cuidado, vai ser Deus. Todas as pessoas, o Evangelho nos diz que nós seremos talvez como anjos. Todas as pessoas que falecerem e estiverem em Deus, terão Deus como centro da vida delas. Nós viveremos para Deus, seremos como irmãos, reconhecendo uns aos outros, mas nós viveremos para adorar e para glorificar o nosso Deus. Em uma sociedade, às vezes até por pessoas de dentro da igreja, que questionam tanto o celibato dos padres. Muitas pessoas dizem, eu não concordo que padre não se casa, eu penso que os padres deveriam se casar. Algumas pessoas dizem, eu penso que o padre deveria constituir família. O celibato dos padres, a vida
que o padre é chamado a levar é um grande testemunho para nós daquilo que será com cada um na eternidade. Algumas pessoas me dizem, ou até me perguntam: padre, o que vai acontecer com o celibato no futuro? A igreja continuará defendendo, a igreja continuará tendo o celibato dos padres como um valor? Eu acredito que sim, a igreja não vai mudar esta doutrina que é tão tradicional e vem de Cristo. Um dos motivos do celibato dos padres, o padre fala rapidamente para falar do motivo principal que é relacionado ao evangelho de hoje. Quando nós falamos do celibato dos padres, das religiosas, existem 4 razões principais. Tem uma que nós chamamos de escatológica, que o padre vai deixar por último. Existe uma que é cristológica, outra que é eclesiológica e outra que nós chamamos de pastoral. Qual que é a razão cristológica? Cristo foi o primeiro sacerdote, e sendo o primeiro sacerdote, Cristo é o sacerdote no modelo pleno da palavra, o sacerdote, o primeiro da nova aliança. Então o padre, ele é chamado a ser como Cristo, ele é chamado a ser um outro Cristo. O Cristo não se casando, o padre é chamado a segui-lo na pobreza, na obediência e também no celibato. A terceira razão é a razão eclesiológica. O que significa a razão eclesiológica? O padre não se casando, nós não vamos dizer que o padre é um solteiro. Solteiro significa solto. O padre não está solto, ele tem um compromisso e ele é casado com a igreja para ter um coração indiviso e viver apenas para Deus. Existe outra razão que é a razão pastoral, para o padre ter mais serviço, para ser mais tempo, para servir a comunidade. Porém, fiquemos na primeira razão, aquela que está relacionada ao evangelho de hoje. Aquilo que é o celibato aqui nesta terra e as pessoas que vivem o celibato, as irmãs, muitos até que são solteiros, é uma prefiguração, é uma antecipação daquilo que será a vida eterna. Independente aqueles que são casados, aqueles que não concordam, não gostam do celibato dos padres e das freiras, no céu vocês serão como padres e serão como freiras. No céu vocês viverão para Deus. O celibato dos padres, e aqui entra das freiras e das pessoas celibatárias em geral, é uma grande profecia para a humanidade, porque nós acreditamos tanto na vida eterna que nós queremos começar a viver a vida eterna logo aqui na terra. O evangelho de hoje nos diz com palavras muito claras: um dia nós vamos nos encontrar com Deus e todos nós vamos ressuscitar. O padre encerra a reflexão dizendo: eu penso que o mais importante não é nós questionarmos e refletirmos sobre como vai ser a vida eterna. Naturalmente nós não temos todos os detalhes e não sabemos como que vai ser, porque existem mistérios. Deus não se revelou neste aspecto plenamente. Porém, o que é mais importante é nós nos prepararmos para esta vida. Nos prepararmos para esta vida. Peçamos então a Deus esta graça, a graça de nos prepararmos para a vida eterna, vivendo com sabedoria, com santidade, os desafios, as lutas que nós temos no nosso dia a dia. Peçamos a Deus para começarmos a viver o céu aqui na terra. Peçamos a Deus esta graça de acreditarmos na vida eterna e começá-la a viver aqui na terra, talvez através do matrimônio, através do estado de vida que nós vivemos agora. Em silêncio façamos nossa oração. Em silêncio queremos agradecer a Deus por tanta bondade, mesmo muitas vezes nós não entendendo os planos de Deus. Nós temos certeza que nós fomos criados para a eternidade. Te pedimos, Senhor, que os nossos olhos estejam fixos em Ti, que a nossa vida seja para Ti, que nós acreditemos na ressurreição e na vida eterna, que os nossos comportamentos, que a nossa vida aqui na terra esteja voltada para a vida que não tem fim.